Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Vanessa e te convido a assistir esse vídeo até o final. E já se inscreve no canal, compartilha com todo mundo, deixa o seu comentário com a sua sugestão de conteúdo sobre aquele tema que você gostaria de encontrar por aqui. Esse é um canal feito para você. Temos vídeos, playlists com vários temas diferentes para todos os gostos. Entre aqui no canal e conheça o Diário da Vida, conheça a proposta do canal e todos aqueles conteúdos diferentes que são abordados por aqui. Com certeza você vai encontrar algo que lhe interesse e que você gosta de saber mais. E se não encontrar o que você está buscando, precisando saber, deixe nos comentários sua sugestão de conteúdo, que é muito importante, pois é ela que nos ajuda na construção deste canal. E hoje vamos falar sobre mais um tipo de mediunidade. Nós já temos uma playlist aqui no Diário da Vida falando sobre vários tipos de mediunidade, sobre chakras, o que chakras tem a ver com o processo mediúnico, relato de experiência, vários assuntos relacionados à mediunidade. Tem um vídeo para cada tipo de mediunidade na playlist sobre esse assunto. E esse vídeo de hoje é mais um que vai para essa playlist sobre os tipos de mediunidade e chakras. Hoje nós vamos falar sobre a mediunidade da psicografia, também chamada de pneumatografia. Existem 3 tipos de psicografia e eu vou estar trazendo aqui para você neste vídeo de hoje quais são esses tipos de psicografia, quais as características deles, como que cada um funciona e também vou trazer como que funciona esse processo de psicografia, como que acontece nos bastidores, ali por trás do médium escrevente. O que tem por trás disso? Como que funciona? Como que acontece esse processo? Como que os chakras são usados durante esse processo de mediunidade? Tem um outro vídeo que eu já falei sobre os tipos de mediunidade intuitiva e lá tem alguma coisa bem rápida que eu falei sobre os tipos de psicografia. Então, neste vídeo de hoje, eu estarei trazendo um conteúdo mais completo sobre este tema, explicando melhor, com mais detalhes, sobre como que funciona cada tipo de psicografia. Então, me acompanhe nesse vídeo até o final, para você entender tudo isso, saber como que essas coisas funcionam e dessa forma você vai aumentar ainda mais o seu conhecimento sobre esse assunto. E depois que você assistir esse vídeo, você entra aqui na playlist sobre tipos de mediunidade e chakras e assiste todos os outros vídeos que já temos disponíveis lá, com vários tipos de mediunidade em cada vídeo. Tudo bem explicado de uma maneira fácil de entender. E qualquer coisa que você não entender, deixa nos comentários, que eu virei explicar melhor esse assunto. Então vamos ao vídeo de hoje, saber sobre mais este tipo de mediunidade que existe. Me acompanhe até o final e já deixa agora o seu comentário. Então, a psicografia ou pneumatografia é uma faculdade que permite a certos médios escreverem por influência, por ação de espíritos. Quem a possui é chamado de médium psicógrafo ou médium escrevente. Dependendo do tipo de cultura, ela também é chamada de canalização. E esse é o tipo de mediunidade em que o espírito faz contato pelo médium através da escrita. É a faculdade mediúnica mais suscetível a ser desenvolvida pelo exercício. Além disso, é um meio de comunicação com os espíritos mais simples, mais cômodo e mais completo. O fato da mensagem ser escrita permite que façamos um estudo mais cuidadoso, analisando o conteúdo transmitido, o estilo, as ideias contidas naquele texto. Além disso, em alguns casos, podemos até identificar o autor pela letra ou pela assinatura que
vem naquele texto que o médium psicografou. Muitas vezes isso acontece desses textos virem acompanhados de desenhos, da assinatura, como realmente aquele espírito, quando era encarnado, tinha na sua vida na Terra. E dependendo do tipo de psicografia, dependendo do tipo de situação, do tipo de médium, do tipo de lugar, a letra pode ser a mesma letra que aquele espírito tinha em sua vida na Terra. Nesses textos também pode ser mencionado histórias que só aquele espírito e as pessoas que vão receber aquela mensagem, os familiares que aquele espírito tinha em sua vida corpórea, só essas pessoas que sabiam dessas histórias, não tem como o médium saber da história. Então, esse tipo de situação acontece como uma prova de que realmente é o espírito desencarnado que está ali escrevendo através do médium, para não deixar sombras de dúvidas quanto à psicografia. Então, a psicografia ela é essa escrita feita por médiums, ditadas por espíritos. Era classificada por Allan Kardec como um tipo de mediunidade de efeitos inteligentes. Segundo ele, o mecanismo de funcionamento da psicografia pode ser consciente ou intuitivo, semi-mecânico ou mecânico. O tipo de psicografia chamado intuitivo é o tipo mais comum que existe. É quando o espírito comunicante atua sobre a alma do médium, identifica-se com ele e transmite as suas ideias. De posse do pensamento, o médium se expressa conforme as suas condições intelectuais e morais. Nesse caso, o médium funciona como um verdadeiro intérprete do espírito comunicante e toma conhecimento sobre o que aquele espírito está querendo lhe passar. Essa é uma mediunidade muito comum em escritores que não sabem que são médiums. Assim, entidades espirituais podem influir positivamente, passando informações que ajudam pessoas ou o mundo. Através dessa forma de mediunidade, o médium fica em estado consciente e tem noção de tudo o que é escrito. Muitas pessoas que possuem esse dom não percebem que a sua obra está sendo escrita por espíritos. Vêm as intuições em sua mente e acha que é produto dela, aquilo que ele está escrevendo. São os chamados pensamentos intuitivos ou pensamentos inspirados por espíritos. E eu já falei bastante sobre isso aqui no canal. Tem um vídeo que serve para diferenciar os tipos de comunicação entre a mediunidade intuitiva, a mediunidade por inspiração e a mediunidade audiente. São tipos de mediunidade muito semelhantes. E naquele vídeo sobre esses diferentes tipos de comunicação mediúnica, eu diferencio bem cada um deles, trazendo exemplo com relato de experiência em cada um desses tipos de mediunidade. Então, se for do seu interesse, depois que você assistir esse vídeo, você já entra aqui e confere esse vídeo que tem aqui para entender melhor qual que são as características e como que funciona cada um desses tipos de mediunidade, que são os mais sutis, principalmente a intuitiva e a que é por inspiração. Elas são semelhantes, são muito sutis, todo mundo algum dia já teve esse tipo de mediunidade, mesmo sem saber. No vídeo que é sobre mediunidade por inspiração, também eu explico bastante como que funciona essas coisas de pensamento sendo influenciado por espíritos. Então aqui no canal já tem bastante conteúdo que pode te ajudar a entender melhor como que essas coisas funcionam. Na playlist sobre os tipos de mediunidade, tem muito vídeo lá explicando
muitas coisas importantes. Então, em resumo, esse chamado mediunidade de psicografia intuitiva é quando o médium ele está consciente de tudo que está acontecendo e ele recebe por pensamento essa comunicação mediúnica que um espírito desencarnado está lhe passando, está lhe ditando uma mensagem e ele capta essa mensagem pelo pensamento. E aí nós temos também a mediunidade mecânica, que essa é o contrário. É quando o médium está completamente inconsciente de tudo que está acontecendo ali. Não tem nem domínio do seu próprio corpo. É o espírito que age através do corpo do médium. O espírito usa o corpo do médium para ele mesmo escrever uma mensagem. Esse tipo de médium mecânico são muito raros. Nesse caso, o espírito ele atua diretamente na mão do médium e assim impulsionando-a, independente da vontade do médium, que nem toma consciência do que está escrevendo. Há relatos que existe uma casa espírita onde há dois tipos de médiums que são psicógrafos mecânicos. Algumas vezes eles escrevem com as duas mãos e de trás para frente, da direita para a esquerda, sem nenhuma consciência do conteúdo das mensagens. Somente após o término da comunicação é que se torna possível saber o que foi escrito. Quando escrevem com as duas mãos, são dois espíritos que se comunicam simultaneamente. Prova inconteste de que os espíritos atuam diretamente sobre as mãos, sem passar por sua mente ou alma. Então esse é o relato de uma pessoa que trabalha nessa casa espírita aqui do Brasil, onde tem esse tipo de situação que acontece. Então, na psicografia mecânica, o contato do espírito não é na intuição do médium, mas sim no seu braço. E o espírito ele atua exatamente mexendo o braço do médium, podendo dessa maneira passar a escrever ou até pintar. E nesse caso o médium não tem consciência de nada do que está acontecendo mesmo. Tem uma história que fala sobre Luiz Gasparetto, que ele quis provar que os espíritos realmente existiam e daí ele passou a pintar quadros no escuro. E aqui no canal já tem um vídeo na playlist dos tipos de mediunidade que fala sobre a pintura mediúnica, que também é um tipo de mediunidade. A mediunidade expressa através da pintura, né? O vídeo é a psicopictografia, que é como é chamado a pintura mediúnica. Então lá eu explico o que acontece nos bastidores da pintura mediúnica, as características e os objetivos de haver esse tipo de comunicação mediúnica. E também eu trago um relato de experiência, onde eu vi a pintura mediúnica sendo reproduzida. E realmente é muito impressionante ver isso acontecer. É como aquela história de quem só acredita vendo. E realmente é muito impressionante o que a gente vê acontecendo nesse ambiente. O médium pintor, ele pinta as telas usando apenas as mãos e os dedos. Ele não utiliza pincéis. E ele pinta o tempo todo com os olhos fechados e consegue passar para a tela pinturas impecáveis de rostos perfeitos, de paisagens perfeitas, com cores diferentes, com colorido perfeito. É uma obra de arte, assim, uma tela normal. É um quadro perfeito, que foi pintado por um espírito através do corpo do médium. Então já tem esse vídeo aqui no canal explicando tudo isso, todo esse relato de experiência, presenciando o fenômeno da pintura mediúnica sendo feito e também trazendo nessas curiosidades o que acontece nos bastidores, como que é feito,
quais são os objetivos, por que acontece, as características da pintura mediúnica. Já tem vídeo aqui falando sobre isso, se for do seu interesse você pode conferir depois deste daqui. E o outro tipo de psicografia que existe é a semimecânica, que é quando um espírito também atua sobre a mão do médium, como acontece na mecânica. Porém, o médium não perde o controle da mão e se escreve, faz porque quer. Ele tem consciência do que está escrevendo à medida que as palavras são escritas. Então, é uma mistura da psicografia mecânica e da psicografia intuitiva. Assim funciona a psicografia semimecânica, onde o médium está mais ou menos consciente daquilo que está acontecendo, ele não vai perder o controle da sua mão e também não vai perder a consciência. Considerando que o médium é um intérprete do espírito, este, quando quer escrever, tende a procurar o intérprete que seja mais apto a expressar os seus pensamentos, de sorte a permitir que aquela mensagem que ele quer transmitir não sofra alterações. Então, nesse tipo de mediunidade, o espírito ele atua sobre a mão do médium, mas sem o médium saber o que vai escrever. Ele só tem conhecimento quando já está escrevendo o conteúdo. É como se o médium fosse tomado por um impulso de escrever, uma vontade frenética vindo e uma avalanche de ideias e inspirações que vão surgindo, sendo que ele nunca teve aqueles pensamentos antes. São as ideias nunca pré-concebidas, que eu já falei nos outros vídeos sobre inspiração e intuição, que é aquele pensamento que surge que você nunca pensou antes. É uma ideia nova que chega no teu pensamento. É a forma de diferenciar quando um pensamento é teu e quando é uma inspiração de algum espírito. É aquele pensamento nunca antes pré-concebido. E quanto à caligrafia da escrita, como eu falei antes, em alguns casos pode acontecer daquela psicografia ter a mesma letra que aquele espírito tinha quando vivia na Terra. E isso só acontece quando a psicografia ela é mecânica ou semimecânica, porque nesses tipos de psicografia o movimento da mão é involuntário e dirigida pelo espírito. Então não se dá o mesmo com os médiuns que são puramente intuitivos, pois nesses o espírito vai agir apenas no pensamento e a mão é dirigida pela vontade do médium, como nas circunstâncias comuns. Então essa é a diferença de quando que uma psicografia ela vai ser apresentada com a letra própria do espírito, igual a letra que ele tinha quando era encarnado, e quando vai ser escrita com a letra do médium mesmo. E aí, nos bastidores de tudo isso, o que está por trás? O que acontece que ninguém consegue ver, que os olhos físicos das pessoas não conseguem enxergar o que está acontecendo por trás daquele médium escrevente naquela hora que ele está psicografando? Como que funciona esse mecanismo da psicografia? O mentor espiritual responsável pela preparação do fenômeno da psicografia aproxima-se do médium e aplica forças magnéticas sobre o seu chakra coronário, o chakra da coroa, que sensibiliza e ativa a glândula pineal, a glândula que tem lá no meio da cabeça. Se você não sabe o que é chakras, tem 3 vídeos aqui falando sobre chakras. Se você não sabe o que é glândula pineal, tem um vídeo aqui falando tudo sobre a glândula pineal, principalmente do ponto de vista espiritual, explicado pelos espíritos como que ela funciona nesses processos espirituais, nesses fenômenos espirituais que podem acontecer, inclusive na mediunidade. Então, se você quer entender melhor o assunto, como que funcionam os chakras, o que são, para que servem, quais características, onde eles estão, como eles são,
para que serve cada um, quais são as funções de cada um. Tem vídeo aqui falando tudo isso. São 3 vídeos sobre tudo que você precisa saber sobre chakras. E um deles é sobre os chakras e a mediunidade. Que daí fala como que os chakras funcionam durante os processos mediúnicos. E em cada vídeo sobre os tipos de mediunidade também tem como que cada mediunidade funciona em relação aos chakras, como que é, o que acontece com cada tipo de chakra no momento de cada tipo de mediunidade. Tem tudo lá nos vídeos que é daquela série dos tipos de mediunidade e chakras. Então já está bem explicado aqui toda essa parte, se você quer entender melhor isso. E sobre a glândula pineal também, não sabe o que é, para que serve, as características, onde que ela tá, como é que ela é. Tem um vídeo só falando sobre a glândula pineal, as suas funções, inclusive nessa questão espiritual. Como que os espíritos evoluídos explicam o processo da glândula pineal. Tá tudo naquele vídeo que já temos aqui no canal. E que serve como um complemento desse daqui, né, para agregar mais conhecimento. E então, durante esse processo da psicografia, que vai ser utilizado o chakra da coroa, e que também vai ser utilizada a glândula pineal. Essa glândula, ela vai produzir o hormônio chamado melatonina. E este hormônio, ele interage com os neurônios, tendo assim um efeito sedativo. Em seguida, a melatonina, ela é direcionada para a parte do córtex cerebral, que é responsável pela coordenação motora e que vai ficar sobre o seu efeito, ou seja, sedada. Assim, o médium perde o controle sobre os órgãos lá da coordenação motora, permitindo que um espírito se ligue a esse sistema sensório e o utilize. Em seguida, os espíritos auxiliares aproximam o espírito que irá se manifestar pela psicografia e fazem a ligação perispiritual aos órgãos sensórios do movimento do braço do médium. E isso ocorre através do chakra chamado humeral. E se você não sabe o que é perispírito e gostaria de saber, também temos um vídeo aqui falando tudo sobre o perispírito relacionado à origem das doenças. Tudo sobre perispírito. Temos esse vídeo também aqui no canal para você entender melhor como é que isso funciona e qual que é a relação dele com a origem das doenças, como que as doenças acontecem. Será que uma doença pode ser transportada de uma vida para a outra? O que tem a ver vidas passadas, o surgimento das doenças, enfim. É um vídeo que fala sobre tudo isso, sobre expiações, sobre provas e sobre algumas coisas que acontecem relacionada a deficiências, a alguns problemas de saúde e o que o perispírito tem a ver com tudo isso. Eu vou deixar o link de todos esses vídeos que eu estou mencionando durante este vídeo aqui. O link de cada um deles vai estar aqui na descrição deste vídeo, aqui embaixo, no box de informações. Vai estar lá o link desses vídeos que eu estou falando e mais alguns outros que são importantes também, que nós já temos aqui no canal. Assim, depois que você assistir esse vídeo, você abre a descrição desse vídeo aqui e você vai poder clicar no link daquele vídeo específico que você gostaria de assistir e aí vai direto lá pro vídeo. E ainda durante esse processo aí da psicografia, o espírito comunicante apossa-se temporariamente dos gânglios nervosos à altura da omoplata do médium, apropriando-se do seu mundo sensório, conseguindo assim se expressar através da escrita. Então é desta forma que é possível acontecer a psicografia. Lembrando, se você teve alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, que eu não expliquei direito, você pode deixar nos comentários deste vídeo aqui a sua pergunta
a sua dúvida, que eu virei te responder. Se não for possível responder ali no comentário mesmo, eu posso fazer um outro vídeo respondendo as dúvidas de uma forma mais explicada, explicando melhor alguma coisa. E se você quer entender melhor sobre chakras, sobre perispírito, sobre a glândula pineal, sobre os outros tipos de mediunidade, nós já temos conteúdo aqui no canal falando muita coisa sobre tudo isso. E que você pode conferir para aumentar o seu conhecimento e entender melhor este assunto. E se você tiver mais alguma sugestão de algo que você gostaria de encontrar por aqui e que nós ainda não temos, você deixa a sua sugestão nos comentários também. Então o seu comentário, ele é sempre muito bem-vindo aqui no canal. Logo, nós podemos ter um vídeo por aqui com aquelas sugestões que você mesmo sugeriu. Um vídeo especialmente para você. E nesse vídeo de hoje, então, você ficou sabendo sobre a psicografia, sobre os tipos de psicografia que existem e como que funciona todo esse processo mediúnico da psicografia. E se você quer entender melhor, aumentar ainda mais o seu conhecimento, assista os outros vídeos que já temos disponíveis sobre os outros tipos de mediunidade. Então, muito obrigada pela sua companhia neste vídeo de hoje. Muito obrigada pela sua atenção. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.